Fala aí, beleza? Gabriel Porto por aqui. No vídeo de hoje eu vou te apresentar 3 fundos imobiliários que estão extremamente baratos. Fundos imobiliários que, ao meu ver, estão de graça aí, dando ótimas oportunidades para aquelas pessoas que realmente estudam, para aquelas pessoas que realmente sabem olhar para essas oportunidades. Então presta atenção nesse vídeo aqui, porque muita coisa boa eu vou te apresentar hoje, beleza? E se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, deixe seus comentários, deixe seu like aqui no vídeo também, porque ajuda muito o YouTube a entregar nosso conteúdo para mais pessoas. E outro ponto, toda semana tem vídeo novo aqui para você, te ajudando a chegar à sua liberdade financeira através do conhecimento. Então vamos lá, 3 fundos imobiliários extremamente baratos e descontados. De nada adianta eu te mostrar 3 fundos imobiliários baratos e que não possuem qualidade, tá? Então, independente se o fundo imobiliário tem qualidade ou não, olhar o preço é uma questão à parte, né? Não adiantaria eu te mostrar um fundo que está descontado, mas que não tenha qualidade. O que eu vou te mostrar aqui são 3 fundos que eu vejo que são ótimos, são fundos muito bons em mercado, são fundos com histórico que já trazem rendimentos e dinheiro para o bolso dos seus cotistas há anos consecutivamente, que nesse momento, com a Selic tão alta, né, com o pessoal olhando muito para a renda fixa, tesouro direto e esquecendo de bolsa de valores, estão apresentando oportunidades de compra para quem investe visando o longo prazo. Vamos lá, vamos aqui para a tela do meu computador. Primeiro fundo imobiliário que eu quero apresentar para vocês, KNRI11. KNRI11, fundo da Quinea, fundo aí que tem galpão e laje corporativa, ou seja, um fundo híbrido, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas principais informações dele e eu vou te mostrar o porquê que eu vejo ele muito barato. Historicamente, o KNRI sempre se mostrou e sempre ficou entre os melhores fundos imobiliários da Bolsa de Valores. Isso é um fato, né? Atualmente ele está sendo negociado por R$ 130,38, valor patrimonial de R$ 159,78, ou seja, bem abaixo do seu valor patrimonial, 0,82 de PVP, 18% de desconto, né, em cima do valor patrimonial e seu último rendimento de 84 centavos, o que dá um dividend yield de 0,64. Por que que eu considero o KNRI uma das melhores oportunidades hoje de mercado? Já vou te mostrar o porquê. Esse é um fundo de 2010, então vocês podem perceber que é um fundo que é um dos mais resilientes, vamos dizer assim, e um dos mais antigos atualmente no mercado. Eu vou abrir aqui para vocês o relatório gerencial desse fundo imobiliário. É o principal documento, tá? É por aqui que a gente extrai as principais informações e todo mês a gestão já nos traz essas informações. Aqui o último relatório que saiu, que é o de junho, né? Fundo que tem 235 mil cotistas, então ele se configura entre os mais conhecidos. Um ponto que é super importante, esse fundo imobiliário, por ele possuir tanto galpão logístico quanto laje corporativa, esse foi um fundo que sofreu muito com vacância nos últimos anos, principalmente em lajes corporativas, né? Toda essa questão do home office, tudo isso aí que permeou aí a pandemia, querendo ou não, né, interferiu na vacância do KNRI. Só que um ponto super importante é que essa vacância vem diminuindo ao longo aí dos últimos meses. Atualmente, esse é um fundo que está com 1,84% de vacância. A vacância vem diminuindo de um mês para o outro, né? No mês anterior, em maio, a vacância era de 1,91%. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é isso aqui, ó. A valorização que o fundo teve patrimonialmente, tá? Apesar das cotas desse fundo em mercado não estarem se valorizando ainda, patrimonialmente esse é um fundo que vem ano após ano subindo seu valor patrimonial, e isso é muito bom, tá? Ele teve uma valorização de 1,69% no seu valor contábil, com a cota patrimonial passando agora a ser de R$ 159,78, beleza? Então é um fundo que, apesar de não estar apresentando subidas aí em valor de mercado, mas o seu patrimônio, os seus imóveis em si, vem se valorizando ao longo do tempo, e quem tá de olho nisso aí vai ganhar muito dinheiro lá na frente. Outro ponto que é super importante é que a gestão deixa aqui muito bem claro alguns pontos em relação ao dividendo, tá? Aqui eles indicam o último dividendo, né, que foi de 84 centavos, porém, o que acontece aqui? Importante destacar que, considerando a geração atual
do fundo e fluxo previsto para o segundo semestre de 22, informamos que o Kinea Renda manterá a trajetória de aumento dos rendimentos do fundo, com expectativa de um novo aumento já no início do segundo semestre para 91 centavos por cota, com pagamento em agosto de 2022, o que totalizaria, desde janeiro de 2021, um incremento de 40% do rendimento mensal desse fundo imobiliário. Tá. Na prática, o que a gestão está nos mostrando aqui com todas essas informações? Que esse é um fundo que em mercado não está se valorizando, né? Está ali pagando seus dividendos, mas a grande maioria das pessoas ainda não estão de olho nele, né? Mas que dentro dele o que está acontecendo? A vacância está diminuindo, né? Ou seja, os seus espaços estão sendo alugados, o valor do seu patrimônio está subindo e com isso o dividendo para os próximos meses, para o próximo semestre, também vai acompanhar toda essa levada aí e vai aumentar. Dividendo aumentando, valor patrimonial aumentando, tendência natural é que esse fundo imobiliário fique mais caro nos próximos meses. Então, é a primeira dica que eu deixo aqui para vocês. O KNRI 11, nessa faixa de preço de R$ 130, está de graça. Por todo o histórico, por todo o resultado que esse fundo vem trazendo, pela gestão da Kinea, que também é uma das mais maduras e das mais eficientes em mercado, por todos esses pontos, esse é o fundo que está muito barato, tá? Dando brecha para quem está comprando, está fazendo, ao meu ver, uma ótima escolha. Beleza, primeiro fundo imobiliário foi o KNRI. Vamos para a segunda opção. A segunda opção agora é um fundo de papel, que eu vejo ele também com preço muito interessante no atual momento, que é o VRTA 11. VRTA 11 também um dos fundos aí mais antigos que a gente tem hoje na Bolsa de Valores. Atualmente ele está aqui na faixa dos R$ 95,00 o valor de cota. No último mês, distribuição de R$ 1,21, o que dá um dividend yield de 1,24. Atualmente, ele está sendo negociado em cima do seu valor patrimonial, basicamente, né? 0,99. Ainda está com um pequeno desconto aí de 1% em cima do valor patrimonial. Então, é um fundo que está com preço bem interessante mesmo. E por que eu coloco ele aqui entre um dos preços mais relevantes? Porque historicamente, se você for olhar as cotas do VRTA, dificilmente você consegue comprar ele ou no valor patrimonial ou até abaixo disso. E atualmente a gente está conseguindo isso. Por quê? Alguns pontos que eu quero chamar a atenção do VRTA. É um dos fundos aí grandes e mais antigos de mercado, tá? É um fundo lá de 2011. Então é um fundo que já se provou pelo tempo, já passou por crises, por momentos de otimismo financeiro, pessimismo financeiro, trocas aí de presidentes e por aí vai, né? Então é um fundo que já se provou ao longo dos anos. Aqui a gestão também traz um pouco aqui das informações desse fundo imobiliário aqui no último relatório gerencial dele, tá? Então trazendo um pouco das expectativas, esse é um fundo que eu considero ele nem sendo um fundo high grade, que é um fundo de baixíssimo risco, e nem um high yield, que é aquele de altíssimo risco, mas um fundo misto, tá? Que consegue trazer um pouco das duas questões aqui em seus resultados, né? Ele está indexado à inflação, mas ele também está indexado ao CDI, à Selic, então ele consegue ter aí nos seus resultados ótimos resultados em si por conta disso, né? Então, em momentos em que a inflação tá alta, ele está trazendo alto dividendo. Em momentos em que a inflação começa a cair, ele também traz altos dividendos, porque ele tem essa estratégia mista aqui, um pouco das aquisições aqui do fundo no último mês, né? Nada tão relevante assim não, mas o que eu quero destacar aqui do KNRI é principalmente aqui um pouco da composição da carteira do fundo, né? Eu acho interessante para quem pensa em investir nesse fundo, dar uma olhada aqui nesse relatório gerencial, que é interessante você entender um pouco aqui como é que ele está diversificado nas suas operações e tal. Então, o VRTA, por ser um dos fundos aí de papel mais antigos em mercado e por ele estar hoje sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, eu também considero ele como uma das pechinchas aí de mercado, tá? Um dos fundos que eu colocaria como um fundo que está sendo negociado quase que de graça.
tá? Quase que de graça mesmo. E historicamente o VRTA, desde que eu acompanho ele, eu sou cotista desse fundo já há mais de 3 anos, eu não via uma janela de oportunidade tão boa para investir nele como eu estou vendo atualmente, tá? A última subscrição de cotas que eu participei desse fundo, eu paguei R$ 98,00 mais ou menos, tá? R$ 98,00 e alguns centavos ali, e a cota estava na casa de R$ 102, R$ 103,00. Tava pagando até acima do valor patrimonial, porque realmente não tinha esse espaço em mercado para comprar por esse preço, e atualmente a gente está tendo essa oportunidade. Então, VRTA, preço muito bom. E para a gente fechar, a terceira opção de fundo imobiliário de graça que eu estou vendo nesse momento é um fundo de desenvolvimento, tá? É um segmento que para muitos ainda é desconhecido, o segmento de desenvolvimento imobiliário. Como é que isso funciona? Vou passar um resumo breve aqui para vocês. O desenvolvimento imobiliário nada mais é do que a construção de imóveis, seja residenciais, seja para fins de lazer, ou seja, para fins comerciais, com o intuito de venda no final das contas, tá? Então é a construção para venda, não é para o aluguel em si. Então o Tegar 11, ele trabalha nessa expectativa aqui de fazer construções, principalmente de imóveis residenciais para a venda. É um mercado muito lucrativo, no fim das contas, porque você fazer toda a construção para fazer a venda para o cliente final, né? Melhor dizendo, é um mercado muito bom, um mercado que dá muitas opções aí de ganhos, porém um mercado que ele vai muito em como está a economia, a construção civil, né? Então é um mercado que ele tem essa certa volatilidade, esse certo risco, a depender de como anda a economia do país, tá? E atualmente a gente percebe que, apesar da construção civil não ficar parada, muita coisa vem alterando aí dos últimos anos para cá. Inflação vem muito forte em cima aí de material de construção, de serviços e tal, e isso está impactando muito aí essa parte da construção civil, né? Outro ponto também é que os juros também ficando mais altos dificultam o financiamento e por aí vai. Então, a construção civil vem passando aí por desafios, mas que, ao meu ver, um fundo como esse, o Tegar 11, ele está conseguindo passar muito bem por tudo isso por conta da sua alta diversificação, tá? É um fundo que, ao meu ver, ele tem muita diversificação e isso protege ele de muitas coisas. Vamos dar uma olhada aqui nele. O Tegar, valor aqui está de R$ 117,44. Último mês pagou R$ 1,57, que dá um dividend yield de 1,36%. Então, é um risco que é compensado com um retorno também alto, beleza? PVP de 0,93, o valor patrimonial dele de 125, então ele está sendo negociado abaixo do patrimonial. É um fundo um pouco mais novo em relação aos outros dois, é um fundo aí de 2017, mas que também já tem um histórico interessante em mercado, né? 5 anos em mercado não é qualquer coisa. Vamos dar uma olhada no relatório gerencial, tem alguns pontos que eu quero destacar aqui para vocês. Primeiro ponto aqui do relatório gerencial desse fundo, eu quero destacar isso aqui, ó. A diversificação dele. Esse é um fundo que possui 203 ativos localizados em 20 estados e 108 municípios, tá? Aqui mais abaixo a gente tem um mapa desses ativos. Olha isso aqui. Então, esse é um fundo extremamente diversificado geograficamente, né? A principal concentração dos seus ativos está no estado de Goiás, porque essa gestora é uma gestora lá de Goiás, mas eles têm muitos outros ativos em todas as regiões do país, né? Todas as regiões do país, eles possuem ativos também. Isso é bem interessante aqui para a diversificação desse fundo imobiliário. Vou voltar aqui para cima para mostrar outras informações relevantes aqui para vocês. Um ponto que eu quero destacar também aqui do Tegar 11 é na questão da projeção de renda para os próximos meses, tá? Então a gestão aqui também, o último dividendo dele foi esse aqui que eu mostrei para vocês, R$ 1,57, e a gestão está colocando aqui no seu relatório gerencial que a ideia para o segundo semestre, né? Então, a ideia para esse segundo semestre é que continue em algo próximo aí de R$ 1,50 e R$ 1,60 para um fundo que está aí na casa dos 116, 117 reais, tá pagando R$ 1,50, R$ 1,60, bem acima do 1% ao mês, com toda essa diversificação que esse fundo imobiliário já tem, com todo esse histórico que esse fundo imobiliário já tem.
me faz acreditar que o risco-retorno dele é muito bom. O risco-retorno é muito bom. Então, se você não tem um fundo de desenvolvimento na sua carteira, quer aumentar um pouco essa questão aí dos ativos de risco, mas que trazem um alto dividendo, eu pensaria com muito carinho nessa questão do Tegar 11 por conta do dividendo que ele vem entregando e por conta do preço que está sendo exercido em mercado. Isso tudo me faz acreditar também que o Tegar 11 é um dos fundos aí que estão de graça no mercado, beleza? Então passamos aqui por 3 fundos imobiliários, KNRI, VRTA e Tegar 11, 3 fundos imobiliários que eu olharia com muito carinho nesse momento atual. Beleza? Se eu conseguir te ajudar nesse vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like, até o próximo.